Boas-vindas a essa nossa reflexão nesse dia 7 de março de 2021, terceiro domingo da Quaresma na tradição cristã. Na liturgia de hoje, me parece muito difícil escolher uma única leitura para a nossa reflexão. Por isso, vou tomar uma pincelada da primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio e depois uma breve reflexão sobre o capítulo 2 do Evangelho de São João, a chamada purificação do templo. Na primeira leitura, que é a leitura do Decálogo, do capítulo 20 do livro do Êxodo, com paralelo depois no capítulo 5 do livro do Deuteronômio, o Decálogo, por muitas pessoas, ele é desprezado, não valorizado, porque é uma religião de judeus e uma religião de cristãos e islâmicos. Mas o Decálogo não é importante só do ponto de vista de quem tem uma religião. O Decálogo pode ser considerado uma lei máxima do ponto de vista da ética, da antropologia, da sociologia, da política, da economia. Por quê? Porque se eu não acredito em nada, não acredito em Deus, posso até descobrir os 3 primeiros mandamentos, mas não posso excluir os outros 7, porque como pessoa humana, sou uma pessoa de relações. Então, se eu não quiser ter uma religião, eu tenho que ter uma ética. E essa ética é imperativa, não apenas do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista da sociologia, da antropologia e da política. E dentro do Decálogo, gostaria de refletir brevemente sobre a questão do 7º dia. No Decálogo diz que Deus no 7º dia descansou da obra da criação. Então toda a tradição veterotestamentária santifica o 7º dia, exatamente para fazer memória da criação. O cristianismo, desde os primórdios, desde o berço, santifica o 1º dia da semana e não o 7º. Por que santifica o 1º dia? Porque o 1º dia, descrito bem no final de cada evangelho, era o dia da memória da ressurreição de Jesus. Em Atos 2, 42, 47, 4, 32, 36, nós encontramos ali os textos do que faziam os cristãos no começo. No dia de sábado, no 1º dia da semana, eles se encontravam para meditar na tradição dos apóstolos, para refletir a tradição veterotestamentária e as profecias, para partir o pão e a oração. Portanto, a tradição da ceia e da ressurreição fortaleciam o 1º dia da semana, como bem descreve Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então, o 1º dia da semana não é uma criação política, não é uma criação de imperadores, mas é uma criação do cristianismo propriamente e a razão da ressurreição de Jesus que motiva o 1º dia da semana como sendo o dia da memória, da nova aliança e do messianismo. O segundo aspecto é a leitura do Evangelho de São João, quando Jesus entra em Jerusalém e ele encontra no átrio do templo cambistas, trocadores, vendedores, compradores e negociantes. E ele faz à memória o texto de Isaías 56, 7. A casa de Deus é a casa de oração e uma casa de oração para todos os povos. Nesse contexto, o templo não suporta, não comporta a corrupção, a falsidade, a hipocrisia, as negociatas e, poderíamos nós, o pecado. Portanto, o templo é o lugar onde a pessoa humana, como diria até aquela oração do capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, é onde os peregrinos chegam para ali dirigirem-se a Deus, para dentro do templo, em comunidade, estabelecerem a sua relação com a transcendência. E nesse aspecto, o fato de Jesus expulsar os vendilhões do templo revela a importância que tem o lugar do templo como lugar onde a comunidade se encontra para rezar. E nela não cabe o pecado, a hipocrisia, a falsidade e as outras ideologias. Portanto, Jesus, inclusive, faz essa passagem desse templo material para o templo espiritual, o corpo dele.
E como diria Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, é exatamente no corpo que nós fazemos esse sacrifício sagrado e estabelecemos a comunhão com esse templo vivo de Jesus Cristo, que é o seu corpo e também a sua igreja.